sabia que havia um movimento. E aí veio um golpe militar, que é aquele golpe que a gente não sabia que tinha acontecido, né? Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Na verdade, começou com um convite do Edson Pimentel para, se eu não queria voltar a fazer documentário pós-Simonal, e eles sugeriam a pauta assim, faz sobre Pasquim. Aí eu fui ver, já tinha os documentários feitos sobre Pasquim. Aí me encontrei com o Álvaro, a gente conversando, o Álvaro da ideia, por que a gente não faz uma trilogia? A gente propôs lá na Globo Filme, a Globo Filme achou, trilogia de cara, vamos fazer 2 primeiro para ver. A gente fez, então, uma duologia, que eu aprendi esse nome outro dia, e que é o Tá Rindo de Quê? Que é Humor e Ditadura, e o subsequente, que ainda virá, que é o Rindo à Toa, que é o Humor Sem Limites. Então surgiu assim meio prosaicamente. Agora, obviamente, o filme foi surgindo com o encontro de nós três, aí o Álvaro chamou o Alê, a gente também discutindo com quem seriam, né, os condutores dessa conversa, o conceito de achar o filme através dos depoimentos e não já saber o que filme a gente queria fazer de cara, até porque a gente não se conhecia tanto assim para já postar tanto, assim, era melhor, e na conversa das pessoas foi uma boa escolha, eu acho. Então surgiu do encontro da gente, e do encontro da gente com esse material, que é um privilégio, você ter a possibilidade de estar lidando com esse manancial aí. Fala, meu filho. E só para reforçar, o objetivo do filme, ele é um esforço nosso de documentar a história do humor no Brasil, que em comparação com as outras artes, a música, o teatro, a comédia poucas vezes recebe esse tratamento de documentação histórica. E é muito legal quando você acompanha o filme saber que nenhum comediante é uma ilha, todos eles têm ídolos anteriores e passam um bastão também para outras pessoas que se tornam vozes únicas na história do país, e você entender como a trajetória deles tem tudo a ver com o momento político que eles viveram. No caso desse primeiro filme, Tá Rindo de Quê? É o momento da repressão absoluta, né, e do trabalho que eles tinham sempre com a censura, e até como que eles se colocavam artisticamente e politicamente através do trabalho deles, que é, em primeira instância, fazer rir. O nosso filme é engraçado, é leve, é divertido, mas a gente é muito delicado para achar o subtexto, onde todos esses grandes comediantes, desde o Chico Anísio até o Pasquim, como é que eles, como era possível, como é que eles se colocavam em relação ao tempo que viviam. Só dar um reforcinho aqui, que na verdade é um retrato da história, mas a partir do início dos anos 60, né? Que também coincide, obviamente, com a chegada da televisão, que também dá uma contribuição ao audiovisual que possibilita melhores chances para os documentários. Isso é a revolução. Então trata de acabar com essa merda, que nós vamos fazer a unha quando voltar, que é tudo terminado. A gente tinha uma lista de ouro, que a gente fez o mais ampla possível para poder ter opinião de comediantes de vários, com várias facetas, de vários meios. Então a gente não ficou em televisão, a gente foi para mídia impressa, foi para para cinema, para TV, para teatro, tudo no Rindo à Toa. A gente vai para quadrinhos e outras coisas. Temos os chargistas o tempo todo. E a nossa lista foi grande. No caso do Tá Rindo de Quê, a gente tinha algumas limitações. Tinha gente que já morreu. Então a gente, inclusive, por exemplo, o Agildo Ribeiro, a gente teve uma grande sorte de fazer a última entrevista com ele. No caso do Paulo Silvino, a gente estava tudo marcado, a gente falou com ele no hospital e ele falou: espere eu sair que eu já faço com vocês. E é uma grande perda que a gente teve. Ele não saiu. Em alguns casos a gente contou com gente que estava muito perto da história. Então o Lúcio Mauro, por exemplo, o Lúcio Mauro Filho ajuda muito nesse ponto, porque ele conviveu com o pai e com os amigos, assim como o Bruno Mazeu tinha muita história para contar do Chico. O ponto foi a gente conseguir falar com essas pessoas e a partir delas a gente conseguir contar uma história que, para quem viveu a geração, é um lembrete interessante e uma maneira de repensar o humor da época, entender melhor o humor da época, e para quem não viveu da história, não viveu aquela história, principalmente as gerações mais novas, entender um negócio muito, muito maluco, que é uma geração de ouro, uma geração brilhante de humoristas que viveu numa época que não se podia fazer nada. Era onde a liberdade realmente estava sendo abertamente cerceada. Bom, uma coisa que é fortíssima, né, no período é o humor de
de banca de jornal, né? Humor gráfico, o Pasquim. O Pasquim é basicamente não só, mas uma reunião de chargistas, cartunistas, Jaguar, Milô, Ziraldo, né? E textos também, mas muita gente em fio. Então a gente tinha esse material, mas também a ideia de trazer esse material para hoje. Então, como a gente acabou também dando uma roupagem mais pop, foi onde a gente usou animação, para de uma certa forma também não ficar só aquela coisa chapada, um filme que tem que ser só lido, né? Você vai ler a piada. Então, era uma coisa meio obrigatória, né? A participação dos chargistas, como também não dava pra deixar de fora o Asdrubal, né? Por exemplo. Mas teve muita gente que, infelizmente, a gente tem que passar batido muito porque o material é muito ralo, muito pouco, e muito também porque é muita gente mesmo. Então ia ser uma trilogia só sobre esse período, né? Então a gente teve que a gente faz um apanhado, um voo, né? A gente não faz camadas e camadas e camadas, embora o filme tenha várias camadas, né? A gente tem a questão da participação das mulheres nesta época, a gente não tem a discussão dos negros nessa época, até porque não tem negros que sobreviveram, né, que estão vivos hoje, que trabalharam nessa época. Então, tudo isso o filme tem, mas o que o filme não deixa de ter, eu acho, como foi nosso objetivo, é de ser um filme de humor, não só sobre humor. É um filme que que a gente tem essa expectativa e tem tido esse feedback até agora, que as pessoas riem muito. Então isso também era um negócio que a gente queria, porque o material é muito legal para você fazer um filme só reflexivo, né? Então, um filme também de gargalhar, isso é legal. Você não podia botar 2 peitos, você mostrava um peito só. Pentelho nem pensar. Só um peitinho, só. Eu acho que eu já peguei uma época mais amena. Já é um pré-democracia. A expectativa sobre o filme, ele já vem de uma carreira do Festival do Rio, e ele também já tem uma carreira a seguir, que são As Outras Janelas na televisão. Mas a nossa expectativa é suscitar o debate, que já está acontecendo, porque o filme tem feito bastante barulho, e também convidar as gerações mais jovens que não viram e testemunharam ou não se interessam pelo tema, saber um pouco mais sobre a ditadura e participar através de figuras icônicas e simpáticas e carismáticas, acima de tudo. Então a gente tem uma maneira de lidar com o tema que ela não é a chata, a formal. Você consegue entrar naquela época pelas mãos de caras absolutamente doces e carismáticos, como o Jô Soares, o Chico Anísio, e consegue pensar a época se divertindo ao mesmo tempo. Então é claro que o filme é um filme bastante difícil de fazer. A gente ficou mais de um ano se dedicando ao roteiro desse filme, à pesquisa, porque é um assunto muito denso, mas a gente não abria mão de fazê-lo com leveza. Então, eu acho que é isso. E eu acho que, se eu tenho uma expectativa especial, é saber como é que uma galera mais jovem, que talvez até vá ver documentários pela primeira vez, porque é uma leva de documentários com tema pelo viés do humor, né? Que é muito poderoso, que pode ter esse alcance um pouco maior. Como é que esse público mais jovem pode reagir vendo esse tema por outro prisma? E participar desse debate, que é super importante nos dias de hoje, né? Que é fundamental no dia de hoje. Bom, eu acho que o filme ele não tinha intenção, ele não foi inicialmente pensado para contribuir com nenhum debate da conjuntura, até porque a gente não sabia quando ia ficar pronto, né? Então as coisas aconteceram e o filme a gente foi fazendo ele não é um recado, ele não é uma premonição, até porque nós somos os três têm seus próprios pensamentos, suas diferenças, seus gostos. O que eu acho, assim, é que a gente já passou por situações perigosas de ameaça à liberdade de expressão, por exemplo, quando quase foi votado no Congresso controle social da mídia, por 2 vezes. Então, assim, isso como um ato de governo, que é uma coisa muito mais preocupante, porque hoje a gente vive, na verdade, para o bem e para o mal, a manifestação, às vezes até histérica, das pessoas, e não dos organismos. Não é o Estado que está se aglutinando para fazer o Serviço Nacional de Censura ainda, que era isso que era. A diferença é que você tinha que bater na repartição, pedir lá humildemente perdão para pegar um
carimbo, não sei o quê. Hoje são algoritmos que são movimentados pelas pessoas. Podemos discutir isso? É uma discussão? Claramente é. Mas eu não acho que, na verdade, o contínuo que a gente vem é da democracia, entendeu? A gente vê de eleições sucessivas com gente, às vezes, até bem antagônica sendo eleita. E tomando posse e sem fechamento de jornal, sem preso político. Então, para mim, está tudo indo. Não tudo certo, porque tudo certo no Brasil é um pouco forçação de barra, né? Mas tudo indo. Então, acho que a gente está contribuindo para melhorar o nível da conversa, tomara. Eu acho que a conversa precisa sempre ser de um nível legal. E é isso, vamos conversar. Mas não tenho assim, uma preocupação, eu pessoalmente. Eu acho que nós estamos ultrapassando as dificuldades nesse campo. Eu tenho mais preocupação com outros campos, né? Com os brumadinhos da vida, não isso. Completo 35 anos de prefeitura. Uma das vantagens que o Chico Anísio teve é que o programa dele nasceu antes da Revolução. Caba nenhum vai me tirar daqui. Tá Rindo de Quem é um filme sobre a época do regime militar, sobre a época da ditadura, mais ou menos de 63 a 84. Vamos fazer um corte. Depois dele vem, exatamente depois do período que não se podia nada, oficialmente com a censura, vem um período em que se podia tudo. Então aí entra o Rindo à Toa. O Rindo à Toa vai mostrar a fase logo a seguir, a fase subsequente, que é o humor sem limite nenhum, até antes de começar esse humor mais avaliado pela audiência, né? Logo aí começa a entrar o politicamente correto, começa a entrar uma série de mecanismos de retorno da audiência e também um pouco de bom senso aqui, misturado com um pouco de medo ali, mas houve a época do pode tudo, logo depois da época do não pode nada. Então esses são os dois que a gente já produziu, a gente está lançando agora o Tá Rindo de Quê? É sempre super importante para a gente não ficar julgando com os olhos de hoje o que aconteceu em cada época. Você colocar em contexto. Então entender o porquê naquele momento o humor reagia à situação daquele jeito. E não ficar julgando a partir de regras atuais. E aí depois vem um outro tipo de humor, que é um filme ainda por vir, a ser feito, que é o filme já dessa época de humor com uma indústria muito mais simples e é muito mais fácil você conseguir o seu canal de comunicação. Antes você tinha que ter você tinha uma série de dificuldades para poder colocar sua mensagem no ar. Hoje todo mundo coloca no ar. Você precisa colocar muito bem para ter espaço e para ser visto, mas colocar não é mais o problema. E o humor conseguiu se tornar uma indústria muito forte. E aí uma série de regras mudaram, a vigilância continua, o politicamente correto continua, mas tudo é para o terceiro filme. Só complementando a brilhante colocação do meu colega, é que eu acho que o filme tem isso também de vantagem, os dois, né, que a gente fez. Que a discussão, até que a polêmica do politicamente correto, ela é polêmica porque ela tem vários lados, não é uma coisa só de você ficar reclamando que o politicamente correto veio CCA. Não, o politicamente correto também é uma expressão da democracia. É uma expressão do feedback que as pessoas têm. Aquela coisa assim, você também não pode ficar pensando assim, não, eu faço humor, tenho uma licença para matar, eu posso tudo, é só uma piada. Tudo tem vários lados. Às vezes também as pessoas se ofendem demais com uma coisa que é só uma piada, e às vezes uma piada não é só uma piada. Entendeu? As pessoas que se sentiam às vezes agredidas ou até vitimizadas, pode até ter um excesso de vitimização, mas as pessoas não tinham canal. Hoje as pessoas têm. Então você vai fazer o quê? Não pode reclamar? Não pode reclamar não, quem queria os caras lá da época que a gente não gostava. Não é a gente que vai reivindicar isso. Então é isso, faz parte. E é isso. Madalena, você não quer que eu volte? Escute. Voltou numa boa? Saiu fora a censura, que é ótimo. Você é saudosista, Jabu? Não. Os táxis, eu conheço melhor muito.